No jogo da manipulação, se você não tem ideia de como ele está sendo jogado, então provavelmente você é o jogo. Tendemos a acreditar que os manipuladores são apenas figuras poderosas, mas podemos encontrá-los em qualquer esquina, inclusive dentro da sua própria casa. Eles estão por toda parte. E pior, nem sempre são tão fáceis de serem identificados. É capaz de você conviver com um todo dia e nem saber. What the hell are you talking about? Recentemente eu decidi mergulhar nas táticas mais usadas por manipuladores, e quanto mais eu entendia, mais eu percebia como a maioria das pessoas está completamente indefesa contra elas. Hello. Do you work here? Guilty. Nesse vídeo vou explorar os 7 tipos mais comuns de manipuladores e suas estratégias. E para te mostrar isso de uma forma mais prática, vou usar cenas e personagens icônicos do cinema para dissecar como eles pensam, como escolhem suas vítimas e como controlam sem que ninguém perceba. Vamos mergulhar na psicologia sombria da manipulação, entender a essência desse jogo, porque quem não o enxerga se torna presa fácil. Os manipuladores que usam essa estratégia não precisam te atacar diretamente. Eles conseguem com que você se ataque sozinho. Eles fazem você se sentir errado, culpado e sem saída. Fazem com que suas vítimas se sintam os vilões da história. A icônica cena de abertura de Bastardos Inglórios é um bom exemplo disso. Est-ce la propriété de Perrier-Lapadite? Hans Landa, um coronel nazista, entra na casa de um fazendeiro francês suspeito de esconder judeus. Mas ele não começa com agressividade. Pelo contrário, ele é simpático, educado, até charmoso. Ele tenta criar empatia, parece compreensivo, perguntando sobre a vida do fazendeiro e tentando deixá-lo mais confortável. Mas aos poucos ele vai subindo a temperatura, penetrando na mente de sua vítima. Ele faz o fazendeiro achar que o seu trabalho não é errado, que é algo digno de respeito e admiração. Monsieur Lapadite, are you aware of the nickname the people of France have given me? I'm aware. What are you aware of? That they call you the Junta. Precisely. Ele planta dúvidas, insinua perigos, fala em metáforas, fazendo o próprio fazendeiro sentir que cometeu um erro. If a rat were to walk in here right now as I'm talking, would you greet it with a source of your delicious milk? Probably not. E quando ele percebe que sua vítima está mais vulnerável, ele finalmente faz a pergunta que tanto queria. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. O fazendeiro desmorona ali mesmo, não por tortura física ou força bruta, mas pelo peso psicológico. Hans Landa usou das fragilidades de sua vítima, criando uma tensão mental, fazendo-se sentir errado e culpado, entregando tudo sem que precisasse forçar nada. Os inversores de culpa são mestres em fazer você sentir que fez algo errado, te induzindo a achar que ainda tem que compensar por esse erro. No seu dia a dia pode ser aquele chefe que te dá uma tarefa impossível, e quando você falha faz parecer que a culpa é sua. Jesus fucking Christ! I didn't know they allowed retards into Schaefer. Nos relacionamentos, é alguém que te trai e diz que a culpa é sua por não ter dado atenção o suficiente. Oh God, I can't do this. Na família, é aquele parente que nunca te ajuda, mas te faz sentir um egoísta se você não empresta dinheiro. Eles são muito bons em fazer você se sentir mal ao não ceder para os seus interesses. E para isso eles muitas vezes gostam de isolar a vítima, fazendo com que ela se sinta sozinha e, portanto, mais vulnerável ao seu jogo. I didn't kill people. I didn't do any of this. There's not a line in the world that I wouldn't cross for you. A chave dessa manipulação está em mexer com sua culpa e sua necessidade de aceitação, fazendo com que você tenha que escolher entre ser aceito ou estar certo. Porque o manipulador sabe muito bem que a maioria prefere estar errada junto com todos do que certa e sozinha. Amy, you can teach those people to hate me all you want. I don't care. I am leaving you. I've killed for you. Who else can say that? You're delusional. A sedução é uma das armas mais eficazes na manipulação, justamente porque, quando bem feita, não parece manipulação. Diferente de vilanizar a vítima, a sedução faz a vítima se sentir bem, desejada, especial, enquanto é conduzida exatamente para onde o manipulador quer. E o erro mais comum aqui é achar que sedução é apenas sexual. Não é. Sedução pode ser um jogo de empatia, de conexão emocional, de admiração intelectual e até mesmo de criação de dependência. O que de fato podemos perceber de modo geral é que homens e mulheres costumam ser seduzidos de formas diferentes. E sendo bem direto e simplista aqui, podemos usar aquele famoso ditado: mulheres se importam com o que o homem diz.
por isso homens mentem. Homens se importam com o que vem, por isso mulheres usam maquiagem. É claro que é bem mais complexo do que isso, mas essa ideia nos dá uma boa base para entender as cenas que vou explorar. Como exemplo de mulher sedutora, ninguém melhor do que Catherine Trammell de Instinto Selvagem. There's no smoking in this building, Miss Trammell. What are you gonna do? Charge me with smoking? Ela é investigada por cometer um crime, um assassinato mais especificamente, e mesmo em posição de acusada, ela consegue tirar toda a atenção da investigação, usando seu charme, sua sensualidade e sua beleza para deixar os detetives completamente distraídos e sem noção da realidade. Os detetives se sentem intimidados na presença dela. Seu mistério, sua confiança e sua beleza são os gatilhos, fazendo com que as próprias vítimas se sintam atraídas e desejem a manipuladora, a ponto de nem perceberem que estão sendo conduzidos por ela. He wasn't afraid of experimenting. I like men like that. Men who give me pleasure. He gave me a lot of pleasure. E homens costumam ser mais bobos e superficiais para caírem na sedução. Muitas vezes só a beleza e a sensualidade de uma mulher já são suficientes para torná-los vulneráveis, deixando com que o desejo sexual os domine completamente. Eu gosto do seu jeito, Sr. Berenga. Gosto muito do seu jeito. Mulheres são diferentes. O jogo não é predominantemente físico, mas elas podem igualmente cair na manipulação da sedução masculina. Tem duas cenas que eu gosto para mostrar o que estou dizendo. A primeira é no filme 007 Cassino Royale, quando o 007 se aproxima da mulher de seu inimigo. Can I give you a lift home? That would really send him over the edge. I'm afraid I'm not that cruel. Well, perhaps you just had a practice. Ele não a elogia diretamente, ele se faz admirável, confiante, ele usa o humor para quebrar a resistência. Perhaps. Ele também mantém um tom de desafio, fazendo com que ela sinta que precisa conquistá-lo, e não o contrário. O que ele faz aqui não é apenas charme, é um jogo psicológico. Ele lê a vulnerabilidade do seu alvo. Ela não se sente valorizada pelo marido, está completamente submissa na relação, tem um desejo reprimido de aventura, de excitamento, de perigo e sente necessidade de alguém que a enxergue e a valorize. E o que Bond faz é entregar exatamente isso. What about a drink in my place? Is it close? Very. Don't drink. No filme Sem Limites, o protagonista Eddie Morra está quebrado, sem dinheiro e devendo aluguel. Para piorar, voltando para sua casa, ele dá de cara com sua vizinha e proprietária do seu apartamento, que vem cobrar o aluguel. Ele não tem como pagá-la. E o que ele faz? Ele lê as fraquezas de sua vítima. Ele percebe carência, insegurança e uma necessidade de ser admirada. What's wrong? What? Ele gera empatia e conexão, mostrando que entende seus problemas e se coloca como alguém que pode ajudá-la. If you're writing a paper, that's not the book I do. De repente, o jogo vira e ela começa a se sentir atraída por ele. O resultado? Ele sai sem pagar o aluguel e ainda... É filme, eu sei. Mas o que temos aqui é a sedução manipulativa no seu estado mais puro. Descobrir o desejo escondido do outro, mesmo que ele próprio não saiba, e usá-lo a seu favor. Toda manipulação por sedução parte desse princípio fundamental. O desejo mais poderoso é aquele que a vítima não sabe que tem. Um mestre na sedução não apenas descobre esse desejo secreto, ele o desperta, faz a vítima sentir como se precisasse dele para preencher aquele vazio. E isso explica porque as vítimas muitas vezes nem percebem que estão sendo manipuladas, porque esse desejo está escondido até mesmo da própria vítima, e o manipulador sabe exatamente como trazê-lo à tona. O gaslighting é uma das formas mais perversas de manipulação. É a arte de fazer a vítima duvidar de si mesma. É o manipulador reescrevendo os fatos, apagando sua memória, confundindo sua mente, até que você não saiba mais o que é real e o que não é. No final, você perde totalmente a confiança em si mesmo. E só resta uma opção: confiar no manipulador. Essa expressão gaslighting surgiu de um filme de 1944 chamado Gaslight, onde basicamente trata da história de um marido que manipula sua esposa até fazê-la duvidar da própria sanidade. O marido começa a mexer em objetos, apagar luzes, esconder coisas, e quando a esposa percebe, ele nega tudo. Ele diz que ela está imaginando coisas, que é muito sensível, que anda esquecendo demais. E aos poucos ela para de confiar na própria memória e começa a achar que realmente está enlouquecendo. E quando ela se afunda na própria confusão, ele assume controle total sobre sua vida. I'm sorry. E para esse exemplo podemos usar o Coringa do Cavaleiro das Trevas para ilustrar. Ele consegue levar as pessoas à loucura ao manipular usando o caos e a distorção da realidade. Sua maior vítima é Harvey Dent.
Harvey começa como um símbolo da justiça, mas o Coringa derruba sua sanidade peça por peça. You were a schemer, you had plans, and look where that got you. Ele cria uma tragédia, o sequestro e a morte da mulher que ele amava, mas distorce os fatos para que Harvey culpe o sistema, a polícia, o Batman, tudo menos ele. You thought we could be decent men in an indecent time. You were wrong. The world is cruel. And the only morality in a cruel world is chance. E Harvey se quebra. Ele perde a noção da sua verdade e adota a realidade do Coringa. Quando isso acontece, o Coringa vence. The Joker chose me because you were the best of us. He wanted to prove that even someone as good as you could fall. And he was right. O gaslighting não apenas confunde a vítima, ele a destrói por dentro. O manipulador cria um ambiente de medo e insegurança, fazendo a vítima questionar tudo e só se sentir segura quando o manipulador valida algo. Aqui é muito comum isolar a vítima, para que ela não tenha outro ponto de referência, tornando-a totalmente dependente do manipulador. Porque quando a vítima não consegue mais confiar em si mesma e não tem mais ninguém para ajudar, ela só tem uma escolha: confiar em quem está manipulando. Let me get you some help, Truman. You're not well. Os ilusionistas verbais não apenas mentem, eles constroem uma narrativa. Eles te encantam, te fazem acreditar que estão te ajudando, e quando você percebe, já comprou a ideia. Se tem alguém que ilustra o ilusionista verbal no seu estado mais puro, é Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street. Ele não vendia simplesmente ações da bolsa para os seus clientes, vendia um sonho. Ele mentia descaradamente, criando narrativas de sucesso inexistentes, inventava números, criava urgências falsas. Now the key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement. Because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Ele convencia clientes de que estavam no controle, quando na verdade estavam sendo guiados por uma armadilha. For years I've been telling you guys never to take no for an answer, right? You know, to keep pushing, to never hang up the phone until you get what you want. Jordan não se importava com quem estava do outro lado da linha. Ele não queria que o cliente ganhasse, ele queria que o cliente comprasse. Name of the game: move the money from your client's pocket into your pocket. Mentir, enganar, distorcer a realidade fazia parte do seu trabalho e ele fazia isso sorrindo. You finally found a broker on Wall Street that you can trust and who can consistently make you money. Sound fair enough? E aqui entramos num ponto interessante. É comum acharmos que todo vendedor é um manipulador. Mas será que isso é verdade? Existe uma linha que separa a manipulação da persuasão. Persuasão é convencer alguém com argumentos legítimos, sem esconder informações ou pressionar psicologicamente. Manipulação é usar truques psicológicos fundamentados em mentiras, em promessas vazias para levar a pessoa a decidir algo que ela não teria decidido naturalmente. Basicamente, se o benefício é mútuo, é persuasão. Se o benefício é apenas pro seu lado, é manipulação. Deixa eu aproveitar esse momento para fazer minha persuasão, ou manipulação aqui. Passei mais de um ano desenvolvendo algo diferente, algo que não cabe nesses vídeos que disponibilizo aqui. Uma série, uma jornada de 10 episódios e mais de 4 horas de conteúdo que te levará para uma nova forma de perceber e enxergar a vida. E não tô falando isso da boca para fora, aqueles que já assistiram comprovam isso. Mas deixa eu ser direto, isso aqui não é para todo mundo. E se você não sabe se é para você, deixa eu facilitar. Te convido a assistir esse vídeo de 3 minutos aqui mesmo no YouTube, onde te explico tudo. O camaleão não te força a nada. Ele não te seduz diretamente, nem te empurra para algo. Ele apenas se torna tudo o que você deseja. E quando você percebe, ele já tem tudo o que precisava. Ele se adapta, absorve, interpreta papéis, inventa interesses, se tornando a projeção perfeita do que a vítima quer enxergar. E aqui temos vários exemplos de personagens assim no cinema, como Tom Ripley de O Talentoso Mr. Ripley, um camaleão que é obcecado por status e aceitação. Ripley se infiltra na vida de ricos e privilegiados, absorvendo identidades e se tornando tudo o que precisa para ser aceito. Ele é um outsider, um ninguém, alguém que sobrevive enganando e se adaptando, tudo para alimentar seu desejo de fazer parte daquele mundo cheio de glamour e luxo. I always thought it would be better to be a fake somebody than a real nobody. Temos também Oliver de Southburn, um parasita social que se faz de frágil e inocente para conquistar a confiança de uma família aristocrática decadente. So home doesn't mean the same for me as it does for you, Felix.
Well, why don't you come home with me? Come to Saltburn. Ele se adapta às vulnerabilidades da família, se infiltra e vai eliminando um a um até herdar tudo para si. Accidents are for people like you. For the rest of us, there's work. E podemos também citar Joe Goldberg, da série You, um stalker obsessivo que se transforma no parceiro perfeito, manipulando sua vítima com romantismo e falsa vulnerabilidade, eliminando qualquer coisa que apareça no caminho para atrapalhá-lo. How many guys are willing to do anything for the person they love? Honestly, Beck, you're lucky to have me. I'm brave. Os camaleões são manipuladores que estudam suas vítimas, entendem seus interesses, seus traumas, suas carências e penetram em suas vidas. Hey, I don't want to sound like a stalker, but I think I know you. São tão bons no que fazem que eles nem precisam forçar sua entrada, fazem com que a própria vítima queira que eles estejam lá. Good. That's brilliant. Brilliant! Nessa mesma linha, mas um pouco diferente, temos também Frank Abagnale Jr., de Prenda-me Se For Capaz, o mestre do disfarce, da enganação, que se vende como piloto, médico, advogado, sem nem ter qualificação para nenhuma dessas profissões. Seu talento é entender exatamente o que as pessoas querem enxergar e entregar essa ilusão com perfeição, o que permite com que ele se infiltre em qualquer ambiente. Dear Dad, I've decided to become a pilot. My name's Alan, Barry Allen, United States Secret Service. I'm a doctor. As principais táticas desses personagens são espelhamento. Eles copiam seu jeito de falar, seus interesses, suas emoções, te fazendo sentir que encontraram sua alma gêmea. Eles jogam o jogo da vítima. Não pedem nada diretamente. Fazem você sentir pena o suficiente para abrir as portas para eles. São especialistas na criação de uma ilusão perfeita. Fazem você acreditar que tem uma conexão única, quase mágica com eles. E normalmente usam a infiltração gradual. Eles nunca chegam com tudo, vão ganhando sua confiança aos poucos. E esses manipuladores costumam ser lobos solitários, sem laços duradouros. Afinal, eles estão sempre se reinventando. Eles evitam grupos porque neles suas mentiras podem colidir, e também porque uma vítima cercada de pessoas se torna menos vulnerável. Come join us! I want this job of yours, Tommy. You live in Italy. You stay at Dickie's house. You eat Dickie's food. Wear his clothes. If you get bored, you let me know, because I'll do it. Por isso é comum que eles se sintam ameaçados quando você se aproxima de outros, e aos poucos eles vão tentando minar suas relações. Os principais alvos dos camaleões costumam ser pessoas acima deles, seja em status, dinheiro, poder ou influência, e para isso eles se adaptam aos interesses de suas vítimas para ganhar confiança. He thinks it's a bold idea. It's an idiotic idea. I think Raymond Tusk is an exciting, bold idea. Well, I'm glad you agree. Esse é um ótimo sinal para identificá-los, observar a diferença de comportamento quando lidam com superiores e com subordinados. Na presença de alguém poderoso, eles são encantadores, mas quando ninguém que os interessa está olhando, a máscara cai. Se os camaleões costumam buscar algum tipo de ascensão, o tirano afetuoso é alguém que já está em alguma posição de domínio e poder, e tem como principais ferramentas a chantagem emocional e o aprisionamento psicológico. Ele constrói uma imagem de benevolência e cuidado. Ele não exige nada, mas faz você sentir que deve algo a ele. Ele controla pelo medo da vítima de perder sua proteção, fazendo com que a vítima acredite que o mundo lá fora é muito pior sem ele. Somos uma família. Todo mundo ganhou um bolinho, certo? Foi? Baba? Ótimo. Por mais tosco e caricatural que seja o personagem do Rumpelstiltskin do Shrek, ele pode ser um bom exemplo de tirano afetuoso. Às vezes eu queria ter só um dia para voltar a me sentir um ogro de verdade. Ora, por que não disse logo? Transações mágicas são minha especialidade. Peraí. Eles usam do poder que têm para chantagear e fazer com que a vítima caia nos seus interesses. É um contrato mágico. Ninguém vai notar que você sumiu. E até esse dia terminar, você vai se sentir um verdadeiro ogro. A vítima fica tão encantada e hipnotizada que nem percebe o que está sendo tramado por trás. Assina! Anda logo, Shrek! Assina, Shrek! Assina! Assinou. E até aproveitando essa linha dos desenhos, no Toy Story 3, Lotso também é alguém que representa bem essa figura. Ele se vende como um líder acolhedor dos brinquedos abandonados. Oi, como vão vocês? Eu ouvi vozes novas. Bem-vindos a Sunnyside, amigos. Vocês não serão desprezados ou rejeitados, nem abandonados ou esquecidos. Ele convence os brinquedos de que fora da creche eles não sobreviveriam.
O terror de perder a proteção de Lotso faz os brinquedos obedecerem sem nem questionar. E por trás de seu jeito doce e afetuoso, ele esconde um ditador manipulador que pune, rejeita e humilha aqueles que desafiam sua autoridade. Você acha que é especial, cowboy? Você é um pedaço de plástico feito para ser jogado na lixeira. No mundo corporativo, um bom exemplo desse tipo de manipulador é Miranda Priestly, de O Diabo Veste Prada. Ela não precisa gritar nem ameaçar diretamente. Seu poder e influência fazem isso por ela. Truth is, there is no one that can do what I do. Ela é a famosa e lendária editora-chefe de uma revista influente. Ela não apenas domina o mundo da moda, mas também dita quem sobe e quem cai nesse jogo. Seu respeito e autoridade são reverenciados, e estar ao seu lado, por mais arrogante e chata que ela seja, é visto como um privilégio raro. Mas esse privilégio tem um preço. Ela faz seus funcionários sentirem que são substituíveis a qualquer momento, mantendo-os em um estado constante de tensão e obediência. E apesar de sua frieza e exigências impossíveis, ninguém quer decepcioná-la, porque perder seu favor significa perder o status, a carreira e qualquer chance de relevância neste universo. Be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. Mas é engano quem pensa que o tirano afetuoso age apenas pelo medo. Ele também sabe quando estender a mão. Ele pode te dar um presente inesperado, um elogio raro, uma oportunidade valiosa, mas nada disso é de graça. Ele te coloca em um jogo invisível, um jogo de dívidas emocionais. É o princípio da reciprocidade sendo usado contra você. Se alguém faz algo por você, sua mente sente que precisa retribuir, e é aí que ele prende suas vítimas. Você nunca assinou um contrato, nunca fez um acordo, mas de alguma forma sente que deve algo a ele, e essa dívida nunca é quitada. That's our secret. Kill you with kindness. Eu não faço isso por mim. Eu faço isso por todos nós. Esse é o mantra do falso Messias, o manipulador que esconde sua agenda egoísta sob o disfarce de uma causa maior ou altruísta. I need 50 people to help me with a $1,000 gift. How many of you like silver and gold? Those of you that don't, you're in the wrong church. This is the power of God. 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 Eles jogam com a necessidade das pessoas de acreditarem em algo maior. Eles entendem que as pessoas querem fazer parte de algo importante. Elas querem acreditar que estão do lado certo da história e buscam líderes que tragam clareza em meio ao caos. Esse é o truque. O falso Messias não quer apenas seu dinheiro, sua obediência ou sua lealdade. Ele quer a sua crença, o seu fanatismo, a sua fé. E diferente do que pode se pensar, isso não se limita ao universo religioso. I stand right here before you today, and I'm going to offer you something as precious as gold. You know what that is? Anybody? Anybody? Opportunity. It's opportunity. Opportunity. Ray Kroc, em Fome de Poder, é um exemplo clássico desse tipo de manipulador. Ele encontra o McDonald's como um pequeno restaurante familiar e enxerga ali uma oportunidade gigantesca para escalar o negócio e fazer dinheiro. Franchise. Franchise the damn thing. It's too damn good for just one location. There should be McDonald's everywhere, coast to coast. Só que ele encontra muita resistência dos donos. Os irmãos McDonald's não têm muita certeza se querem deixar com que ele entre no negócio. I don't know. This is your dream. Your arches, coast to coast. E ele só consegue convencê-los quando cria um conceito, uma ideia. Ele diz que quer ajudar a levar aquele conceito revolucionário para o mundo, transformar aquilo no verdadeiro restaurante da América, tornar a vida dos americanos mais prática e eficiente. What is it with this guy? Do it for your country. What? If you boys don't want a franchise for yourselves, that's fine. Do it for your country. Do it for America. E os irmãos McDonald's compram a ideia. Eles confiam nele, porque ele se vende como alguém que compartilha dos seus mesmos valores. Ele os convence de que juntos vão criar algo maior. Mas na verdade ele está preparando o terreno para transformar o McDonald's no negócio que ele mesmo imaginou, independente do interesse e dos valores dos irmãos. This is not your company, Ray. Do you understand that? You are a professional leech. Ele usa a emoção para bloquear qualquer raciocínio crítico. Os irmãos McDonald's, apegados ao sonho de ver sua marca crescer, não percebem seu real interesse. E quando percebem, já é tarde. I remember the first time I saw that name stretched across your stand out there. It was love at first sight. I knew right then and there I had to have it. And now I do. You don't have it. You sure about that? Os falsos messias convencem muito mais através da emoção do que da razão.
São especialistas em construir narrativas épicas, em justificar suas ações como necessárias para um futuro melhor, em fingirem compartilhar dos mesmos valores e ainda fazerem com que as vítimas se sintam especiais por fazerem parte da missão. Eles entendem melhor do que ninguém que não se muda a mente de alguém com razão se essa pessoa nunca usou a razão para chegar àquela ideia. Sabem que sentimentos não são derrubados com lógica e que para mudar o que alguém sente é preciso confrontá-lo com outro sentimento. Para mudar uma crença que não nasceu da razão é preciso algo igualmente racional. E é assim que eles constroem suas narrativas. Por isso que os falsos messias costumam aparecer muito no meio político, religioso e espiritual, meios que mexem com paixão e fanatismo. E exemplos não faltam aí. Quantas vezes já não vimos manipuladores aparecerem por aí se escondendo atrás de crenças religiosas, não dizendo simplesmente confie em mim, mas dizendo confie em mim porque Deus me escolheu. Not everyone can hear the voice of God. Qualquer dúvida sobre eles deixa de ser uma dúvida racional e se torna um desafio à própria fé. E o mesmo acontece na política. Quantos líderes não usam o nome de Deus, da pátria, da família, da justiça, da moral para justificar seus próprios interesses? Love of family. Most politicians are permanently chained to that slogan, family values. But when you cozy up to hookers and I find out, I will make that hypocrisy hurt. Quantos políticos não apelam para a dor e para a frustração das pessoas, mexendo com seus sentimentos e prometendo que só eles podem salvar o país? E esse é o golpe final do falso Messias. Ele não impõe suas crenças, seus fanatismos ou seus valores. Ele os reflete de volta para você. Ele não te convence de nada, apenas capta aquilo em que você já acredita com convicção e molda sua narrativa para se encaixar perfeitamente nesses ideais. Ele faz com que seguir sua causa pareça um passo natural, uma extensão daquilo que você já defende, daquilo que você já sente. Suas vítimas normalmente não sentem que estão sendo manipuladas, sentem que estão apenas reafirmando aquilo que sempre souberam. I want you to take those 3 words home with you tonight. McDonald's is family. No jogo da manipulação, nossos sentimentos são nossas fraquezas, e os manipuladores sabem exatamente como explorar isso. Se você precisa de aprovação social, eles te elogiam até te controlar. Se você sente culpa facilmente, eles te fazem carregar esse peso mesmo que a culpa não seja sua. Se você teme o conflito, eles te pressionam até que você ceda. Se você tem certezas absolutas, eles fazem essas certezas trabalharem a favor deles. Enfim, manipulação não é mágica, é apenas a exploração sistemática das fragilidades humanas. E o pior, a maioria das pessoas entrega essas fragilidades de bandeja, porque a maioria não pensa por conta própria, não questiona, não se arrisca a ver com os próprios olhos. É refém de um sistema de crenças e moralidade onde apenas segue o fluxo, absorvendo opiniões alheias como se fossem verdades absolutas. O que percebi ao longo dessa análise é que a grande diferença entre o manipulador, a vítima e aqueles que não caem nesse jogo não é simplesmente a inteligência, mas a forma como enxergam o mundo e o quanto já o experienciaram na prática. Enquanto a maioria se agarra à ideia de que existe uma moral absoluta, um código universal, os manipuladores veem isso como uma ilusão conveniente. Onde os outros veem regras, eles veem brechas. Onde os outros enxergam limites, eles veem oportunidades. A maioria das pessoas é manipulável porque precisa e quer acreditar que o mundo segue um sistema justo e coerente. Um mundo onde atitudes honestas sempre vão trazer recompensas, onde a justiça sempre vence, onde todas as pessoas agem pelo bem comum, agem pensando no próximo. Seria lindo se fosse assim, mas não é. You see, things aren't sequential. Good doesn't lead to good, nor bad to bad. People steal, don't get caught. Live the good life. Others lie and cheat and get elected. Já dizia Maquiavel, há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que se faz por aquilo que se deveria fazer, aprenderá antes o caminho da sua ruína do que o da sua preservação. Em outras palavras, se você acredita que as pessoas deveriam ser boas, não construa sua vida dependendo da bondade delas. Se você acredita que o mundo deveria ser justo, não baseie suas escolhas nessa ilusão. Não confunda o mundo como ele é com o mundo como você gostaria que fosse. Essa confusão só coloca um alvo nas suas costas, te fazendo um ingênuo diante da realidade. I want to take the future. I want to win. And you don't get there by being some aw shucks nice guy sap. There's no place in business for people like that. Business is war. It's dog eat dog, rat eat rat. If my competitor were drowning, I'd walk over and I'd put a hose right in his mouth. Can you say the same?
A realidade não se molda às suas crenças, nem se importa com o que você acha justo ou certo. Muitos só enxergam isso quando são esmagados pelos fatos. Até lá, vivem na ilusão de que o mundo se importa com sua visão sobre ele. Eu sei que muitos podem pensar, que visão pessimista da vida. Você acha que o ser humano é por natureza mau? E essa é uma das questões mais antigas da nossa história. O ser humano é inerentemente bom ou mau? Séculos de debate, milhares de teorias e nenhum consenso. Talvez porque a natureza humana não seja boa nem má. E quanto mais você tenta encaixá-la em uma moral absoluta, quanto mais se apega à ilusão de que o mundo segue um código justo, mais vulnerável você se torna para aqueles que não jogam por essas regras. Porque no fim, quem enxerga a realidade como ela é, controla aqueles que ainda vivem presos àquilo que deveria ser.